Só tenho um lembrete de memória aqui, que amanhã é dia 1. Amanhã é conhecido como dia 1º, né? Ou dia 1 de dezembro. Eu não sou repetitivo, mas eu vou repetir. Amanhã é o primeiro dia do mês 10. Não é dezembro, não é 12. É mês 10. Vou repetir. Outubro 8, setembro 7, outubro 8, novembro 9, dezembro 10. O próprio início do nome do mês já fala que número ele é. É o mês 10. O ano, de fato, bíblico, ele começa meados de fevereiro, março. É onde vai ter a festa da Páscoa. Então tudo é diferente. Não a nossa Páscoa, a Páscoa bíblica. Então mas por que eu estou lembrando isso? Que amanhã é o dia 1, o primeiro dia do mês 10 de fato, dezembro. Do calendário gregoriano, mas do calendário original é o mês 10. E 10, na numerologia bíblica, o nosso pai gosta de números, ele até separou um livro chamado Números, por isso. Então ele tem, esse cuidado com os números. E o 10, ele representa um número total, representa a totalidade, ele representa também o basta. Quando o povo foi sair da escravidão do Egito, vieram não 9 e nem 11, vieram 10 pragas. Na 10ª praga, teve que liberar o povo, porque 10 para Deus é basta. Então, que esse mês que, na realidade, embora no nosso calendário, nosso celular, para tudo lá vai estar mês 12, mas nós sabemos é o mês 10. Então, que o basta divino seja em teu favor nesse mês. Amém? É o basta, que seja um basta. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que haja um basta na tua vida. Que nesse dia que começa o mês 10, de fato, seja um basta na vida dos meus irmãos em tudo que é mal. Toda artimanha de Satanás, tudo aquilo que foi armadilha, tudo aquilo que foi pesado, tudo aquilo que foi oneroso, tudo aquilo que foi tenebroso. Haja um basta divino, assim como no basta do Senhor houve a liberação da escravidão do teu povo, levando para a terra da promessa. Que os nossos irmãos também, todos nós, entremos na terra da promessa, na promessa liberada sobre cada um, na promessa liberada sobre cada pessoa, porque é o basta do Senhor, seja em teu favor, em meu favor, em favor da nossa casa, da nossa família. Um tempo novo seja profetizado sobre a tua vida. Tudo de ruim foi bastado para que o bom se estabeleça agora, em nome de Cristo, para a glória de Cristo e para desfrute de cada filho que aqui está. Assim seja. Amém. Amém. Dá um aplauso a Ele. Aleluia. Você que está em casa, os nossos irmãos aí de longe, São José do Rio Pardo, está lá nos Estados Unidos, está na África, eu mando um abraço para vocês aí. O nosso irmão Marcelo também, está ali em Ibirarema, é um nome assim. Seja para você também o nosso abraço, para todos vocês, até onde for. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês aqui, que o Senhor me surpreendeu, e eu sei que tem coisas grandes e maravilhosas para liberar nessa noite. Eu tenho certeza absoluta. Você vai abrir sua Bíblia em Mateus 14, vai ficar lá na casa de Mateus. Mateus é conhecido como Mateus, mas ele é Levi. O nome original dele é Levi. Levi, cobrador de impostos, que o Senhor o chamou da coletoria, e ali chamou Levi. Levi escreve o seu evangelho, o evangelho de Mateus, Mateus 14. Você vai abrir e fica por lá. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado pela vida de cada irmão, a vida de cada irmã, de cada criança, cada jovem, cada um que está aqui. Nós queremos que o Senhor seja um manto sobre cada um que está nesse lugar, sobre cada um que está nos assistindo agora, cada um que está vendo, ouvindo, essa palavra possa ser abraçado pela tua graça, abraçado pelo teu cuidado, abraçado pelo teu amor, e que a tua palavra, a revelação da tua palavra venha de encontro àquilo que estamos tanto precisando nessa hora. Que seja assim para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Mateus 14, o verso é o 17, verso 17, diz assim: Ao que eles replicaram, tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Só isso por enquanto. Vou repetir. Ao que eles replicaram, tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães
e 2 peixes. Eu não tenho mais que isso. Eu só tenho 5 pães e ainda por cima são pequenos. E aí tem 2 peixes. No outro evangelista, ele diz que são peixes pequenos também. E no outro evangelho, fala que os pães são de cevada. Ou seja, cevada era o pão do pobre. Então, ele está dizendo, tudo que temos aqui são 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. É tudo que temos. É tudo. Talvez é tudo que você tem, parece pouco. Por isso que o tema é o segredo da multiplicação. O segredo da multiplicação. É óbvio que esse segredo ele é relativo à palavra. É o segredo relativo à palavra. São coisas escondidas dentro do texto que vai nos revelar como que isso pode acontecer. Como que isso ocorre. Como que isso pode nos abraçar e abraçar a tua vida. Os discípulos estão aqui numa situação, você já sabe a situação, só vou narrar bem pouquinho. Jesus está pregando, ensinando, e veio gente de longe, quase 15 mil pessoas, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, dá cerca de 15 mil pessoas, estão ali numa planície, estão vendo o mestre pregar, estão vendo ele ali ministrar, e passou já, alguns estavam ali há 3 dias sem comer, ele olha e ele compadece, e é um lugar deserto, e aí dá nessa fala que eu acabei de ler aqui, onde eles vão falar para o mestre, olha, só tem 5 pães e 2 peixes aqui, é melhor mandar esse povo embora, é melhor despedir esse pessoal, só tem isso, eu tenho apenas isso, 5 pães e 2 peixes. Talvez você que veio aqui hoje, você que está me assistindo aí longe, não sei que hora você está vendo isso, talvez o que vocês têm é o equivalente a isso. Esses 5 pães e 2 peixes é o equivalente a muito pouco do que tenho. Seja dinheiro, seja saúde, seja o emocional está igual esses 5 pães, 2 para mal, está bem pouco, está difícil. Ele representa tudo que é pouco, tudo que é muito pouquinho, tudo que está muito escasso, num ambiente de deserto, num ambiente de dificuldade. E olha o detalhe, eles estão seguindo a Cristo e passando um tempo difícil como esse. Estão seguindo a Cristo e só tem 5 pães de cevada, um menino ali, e 2 peixinhos. Nós estamos seguindo a Cristo, ouvindo a Cristo. Eles estavam caminhando, vindo de longe para ouvi-lo, cansados, debaixo de um tempo deserto. Mesmo assim, Jesus olha, pergunta algo para eles e os discípulos respondem isso aqui. Olha, mestre, é como se ele dissesse assim, mestre, eu lamento dizer para o senhor, mas olha, está feio, melhor mandar esse povo embora. Porque só tem 5 pães de cevada e 2 peixes muito pequenos. E Jesus vai nos dar aqui uma aula, só que antes eu quero falar para você a diferença. Como é que está na tua Bíblia aqui ou em casa? Vai estar assim, a multiplicação dos pães, ou a primeira multiplicação dos pães. Qualquer Bíblia vai estar relatado assim. Qualquer uma delas vai estar relatado desse jeito. É uma das passagens mais conhecidas que se tem, uma das que mais são pregadas sobre ela. E a gente, com um olhar espiritual, o Espírito me levou para esse texto, eu não sabia o que fazer, porque é um texto que eu já preguei, já repreguei, e eu falei, mas vai ser repetitivo, o senhor quer que fale de novo? E eu fui estudar, e eu li os 4 evangelhos, eu fui lendo, buscando, e aí ele me trouxe revelações que eu quero compartilhar com você hoje. Quero derramar na sua vida como um óleo fresco, uma revelação nova, para que você possa desfrutar, porque quando a palavra vem, é para mudar algo para mim, em meu favor, da minha casa, da minha família. Então, é algo que você precisa saber. Referente a essa passagem, vamos lá. Primeiro, esse sinal está nos 4 evangelhos. É algo que ele fez aqui, está relatado nos 4, não é comum. Você vai ver milagres que estão em um evangelho só, outros estão em 2, outros estão em 3. Este aqui, esse sinal, ele é o único que está relatado nos 4. Ele está relatado nos 4 evangelhos. É muito interessante, nos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver esse milagre, que na realidade é um sinal, você vai ver esse sinal relatado nos 4. Então eu já devo acender o pisca-alerta. Espera lá, se está nos 4,
Alguma importância a mais tem. Você sabe o que está relatado nos 4, por exemplo? A ressurreição de Cristo. É algo importante, então os 4 relatam isso. O resto, tem coisas que relata num só, relata em outro. Segunda coisa, interessante, a palavra multiplicação não está em nenhum das 4 passagens. Você vai ler as 4 passagens, essa aqui inteira em Mateus, ela inteira em Marcos, ela inteira em Lucas, inteira em João. Você não vê essa palavra. Está no cabeçalho, mas cabeçalho de texto não é Bíblia. Ali são os tradutores que colocam para ajudar na leitura, para você identificar o local. É igual pôr número de capítulo, versículo, e põe um cabeçalho. Isso não é Bíblia. Não faz parte das Escrituras. Se você for para as Escrituras, a palavra multiplicação não está em nenhum dos 4 textos. Curioso, não é? Mas não para por aí, não. Nós conhecemos como o milagre da multiplicação, e essa palavra nem está no texto, em nenhum local. Mas é para piscar alerta mesmo, é para ficar atento. Terceiro, é o único sinal ou milagre que Cristo pede conselho a alguém. Tudo que ele vai fazer, ele não pede nada para ninguém. Você não vai ver nenhum milagre, nenhuma cura, nada. Você não vai ver ele fazendo milagre em lugar nenhum de onde ele vai chegar e pedir conselho para alguém. Se você pegar esse texto e você ir lá para o Evangelho de João, por exemplo, ele chega e ele pergunta para Filipe, quando ele vê a multidão e fala assim para Filipe: Filipe, onde que nós vamos comprar pão para essa gente comer? Ele não faz isso em lugar nenhum, ele está pedindo um conselho para um discípulo: onde que nós vamos comprar pão? Como se ele não soubesse, mas ele está provando o coração de discípulo. Mas seja o que for, é o único sinal, ou milagre, eu vou explicar isso já, aonde ele pede conselho para alguém. Aí, não bastando Filipe, vem André. Aí o Filipe fala assim: a gente não tem dinheiro para comprar pão para todo esse povo, são milhares, não dá. Aí vem André. Aí André fala: não, é muita gente, não tem pão para todo esse povo comer, não vai comprar onde? Mesmo que tivesse dinheiro, vai comprar onde? É só dificuldade. Mas ele estava provando o coração deles. Mas seja o que for, é o único sinal ou milagre que Cristo pede conselho a alguém. Você não vai ver ele pedindo conselho para ninguém nunca. Por quê? Porque ele sabe o que vai fazer. Você veio aqui hoje com o problema que você tem, você está assistindo aí com o problema que você tem, não sei qual é, mas Cristo já sabe o que vai fazer. Ele já sabe tudo o que vai fazer. E no coração dele, digo mais, já está pronto. Amém? Já está pronto, mas ele pergunta, como às vezes pergunta para nós. E olha que coisa mais incrível, ele pergunta para Filipe, e ele diz para Filipe assim: Filipe, onde compraremos pão para essa gente comer? A pergunta é essa: Filipe, onde vamos comprar pão para essa gente comer? Está lá no Evangelho de João essa passagem, e Filipe fala assim: 200 denários não é suficiente para comprar pão para toda essa gente comer. Prestou atenção na desconexão? Ele perguntou para Filipe: onde compraremos pão? Filipe responde: 200 denários não são suficientes. O que está acontecendo? Quando Cristo nos pergunta algumas coisas, temos a tendência de responder outra. Ele está perguntando para Filipe: onde compraremos pão? E Filipe responde: não tem dinheiro. Não é isso que ele perguntou. Tem coisas que não é isso que ele perguntou para você. Temos que aprender a responder o que ele pergunta. Isso está lá no Evangelho de João, é que a tônica é outra dentro do texto, mas eu preciso trazer isso para fazer uma base para você compreender. Um detalhe, que eu falei há pouco, né? Sinal. Qual a diferença de milagre e sinal? Milagre e sinal. Milagre, por exemplo, nós temos o cego Bartimeu, o cego de Jericó, é milagre. Lembra do Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E grita mais alto, ele vai lá: o que você quer? O que queres que te faça? Eu quero ver, tá? Então vê. Isso é um milagre. A mulher do fluxo de sangue corre atrás dele: se eu tocar na orla do manto, relar ali na pontinha do talite. Aí ela rela, é curada. Isso é milagre. Os leprosos: se tu quiseres, tu podes curar-me. Se quero ser limpo, que não é cura, né? Lepra não é cura, é purificação. Ser limpo, ser purificado. Isso são milagres.
Isso são milagres. Agora, sinal é o quê? Também é milagre. Só que sinal, por exemplo, o tanque de Betesda. Quando ele entra na região ali onde está o tanque de Betesda, tinha um monte de coxo, aleijado, doente, na beira do tanque. Porque diz que a água se agitava, o primeiro que entrasse na água era curado. De repente aparece Cristo no meio daquele cenário, vai até um homem, e de novo, na tua casa você lê isso. Ele pergunta para o homem: queres ser curado? Está assim de doente, sim de leproso, está tudo de ruim ali. Mas ele vai nesse homem, é igual ele está no hospital com 1000 pessoas, ele vai em um. Ele entra naquele lugar e vai nesse homem e fala assim: queres ser curado? Sabe o que o homem responde para ele? Eu não tenho ninguém que me coloca na água, a água se agita, tem outros que conseguem correr, vai lá, eu sou um solitário. De novo, vai responder o que ele não perguntou. A pergunta é: queres ser curado? Era ele falar sim ou não. Aí inventa toda aquela história. Conclusão: Jesus fala: levanta, pega o teu leito e anda, e sai, vai para a tua casa. Ele pega o leito, levanta e é curado. 38 anos esse homem aleijado. Esse caso é um milagre, mas não é um milagre comum, ele é um sinal. Outro sinal, a ressurreição de Cristo. É um milagre, mas é um sinal. Multiplicação de pães. A gente entende como um milagre, não é, é um sinal. Tá, mas qual é a diferença de milagre e sinal? Todo sinal é milagre, mas nem todo milagre é sinal. O milagre, toda vez que você vê as pessoas indo até Cristo, vão até Ele, buscar socorro, vão orar, vão interceder, vão até a presença dEle, e Ele promove uma cura, uma libertação, isso é um milagre, porque vão até Ele. E o sinal? O sinal é Ele que vai até a pessoa e faz o que Ele bem quer, na hora que Ele quiser fazer. Ele não depende de nós, isso é um sinal. Pegou isso? Então o milagre, lembra, o cego de Jericó, voltar para o Bartimeu, filho de Davi, ele está clamando, ali é um milagre. Betesda, o homem nem sabe quem é Jesus, ele entra lá e fala: quer ser curado? Levanta. É ele que faz do jeito que ele quer, aí é um sinal. Ninguém orou, ninguém pediu, ninguém clamou. Pedro corta a orelha de Malco, porque ele queria cortar o pescoço, né? Aí corta a orelha de Malco, Jesus pega lá a orelha do chão lá e cola a orelha e põe. Ninguém orou, ninguém intercedeu. Isso é um sinal. Tudo que ele faz sem que ninguém peça é um milagre, mas é um sinal. Então, a miúde, o que é um sinal? Um sinal é um milagre num patamar acima. Então, um sinal, quando ele dá um sinal, é um milagre que está num patamar acima, está mais elevado, é um milagre num nível mais elevado. Ele tem um degrau acima, tem um patamar mais elevado. Aí, nesse caso, é um sinal. E todo sinal é Ele que faz por livre e espontânea vontade soberana dEle, Ele que quis fazer. Aqui ninguém está orando, ninguém está pedindo pão, ninguém está clamando que está com fome. Antes do povo ter fome, Ele já se mexe, porque Ele quer dar um sinal. No milagre, Cristo ensina. Todo milagre que Ele faz, Ele ensina. Não tem um milagre que Ele não faça um milagre ensinando primeiro. Qualquer milagre que Ele faz, Ele ensina. Mas quando é sinal, o ensino é mais profundo. Já que o milagre é um patamar abaixo do sinal, então ele tem um patamar de ensino. Mas o sinal, ele é um milagre com um degrau acima, então o estudo dele, o aprofundamento é mais profundo do que o normal. E como a multiplicação de pães é um sinal, é um milagre, mas é um sinal, tem a característica de um sinal, então ele tem ensinos mais profundos. E é isso que eu quero compartilhar aqui com você, é isso que eu quero que você preste atenção, porque ele quer realizar algo conosco, no timbre de sinais, coisas que talvez você nem está buscando mais, ou nem imagina, porque os sinais ninguém nem imagina, e ele já faz. Tem coisas que você não imagina, você não espera, você só veio para um culto, você só está assistindo esse vídeo por assistir mais uma palavra, mas ele tem um sinal para a tua vida, ele tem um sinal para a tua vida, ele tem um sinal para a vida de vocês. E sinal não é algo que você orou, que pediu, intercedeu, não, o sinal é um nível maior. Só que tem um ensino maior dentro do próprio sinal. Então, e aqui ele vai ensinar.
um ensino muito mais profundo no que diz respeito àquilo que a gente tanto deseja. A gente está, beirando aí esse período de tempo, meio que final de ano, aquela coisa chegando, aquele clima. Aí você vê crise mundial, ameaça de guerra, parece que Apocalipse está começando a acontecer, e aí você fica tenso, a política assim, a política assado, o mundo se fechando, é desemprego, é isso, é aquilo, insegurança, um monte de coisa, isso vai apertando. Isso vai nos espremendo, isso vai dando para nós uma conotação difícil, vai trazendo para nós uma certa angústia, não agonia, não confunda angústia com agonia. Angústia é uma coisa, agonia é outra. A angústia é uma expectativa não boa de algo para acontecer, isso é angústia. Agonia, só tem agonia quem está para morrer, quando aquilo é iminência de morte. Aí entra em agonia, que é a iminência de morte, só uma intervenção divina, aí já é agonia. E aí nós estamos vivendo aqui, no final de 2025, um período de angústia, para alguns até agonia. Nossos irmãos da Nigéria e de outros países que o digam, agonia pura, morrendo por nada, só porque carrega uma Bíblia. Então, é um tempo assim, difícil, e aí ele me trouxe essa palavra, já que ela é um sinal e tão profunda, da qual tem segredos. Agora, qual é o segredo da multiplicação? Porque uma verdade tem no texto, multiplicou, aqueles 5 pães de cevada e os 2 peixes, alimentou quase 15 mil pessoas, isso é um fato, isso é uma verdade no texto, isso aconteceu. Agora, como que eu alcanço essa multiplicação? Porque aqui ninguém nem orou por isso, mas ele vai, lembra que o ensino no sinal é mais profundo? Então nós vamos aprender aqui como viver a multiplicação. Ele vai dar aqui princípios de como viver a multiplicação. Multiplicação do quê? Tudo. De vida espiritual, financeira, multiplicação da saúde, multiplicação relacional, tudo aquilo de bom que eu quero que seja multiplicado em meu favor, vai ter um princípio só, para alcançar o que eu tanto desejo, que é a multiplicação, ou seja, eu quero que amplie, eu quero que melhore a minha qualidade de vida, eu quero que melhore minhas finanças, eu quero que melhore a minha saúde, eu quero que amplie, eu quero multiplicar. Aquilo que é bom eu quero que fique ótimo, tal, eu quero que fique excelente. Como que eu vou multiplicar isso? Como que eu faço isso? Como viver a multiplicação? No próprio livro aqui de Mateus, eu quero passar para você os passos que o próprio texto dá. No texto está a revelação completa. Primeiro, a entrega. Como viver a multiplicação? Primeiro, a entrega. Em Mateus, aqui 14, no verso 18, ele diz assim: mas Jesus lhes disse, tragam-nos aqui para mim. A primeira coisa que eu tenho que entender para viver a multiplicação, a primeira coisa, são alguns passos que eu vou dar. A primeira é entrega. Não dá para multiplicar o que eu não entrego. A entrega, quando o ambiente está difícil aqui, 15 mil pessoas que daqui a pouco vão varar de fome, longe a caminhada, vai ter que andar 1 dia, 2 para poder voltar para casa, não tem dinheiro, não tem o que fazer, mas ele aqui vai dar os passos para multiplicar o suficiente para todo mundo, e começa por uma entrega, a entrega. Em 14, 18, ele disse exatamente isso: tragam-nos aqui para mim. Tragam-nos o quê? O pão. Só tem 5 pãozinhos? É só esses 5 pãozinhos de cevada? E 2 peixinhos? Tragam para mim. É a primeira coisa. Para viver a multiplicação, eu preciso viver a entrega. Eu preciso viver a entrega. E a entrega, ela vem num contexto que eu não quero entregar, porque esse pão era de um menino, de um jovem. Você sabia que às vezes na mão dos jovens está a saída? E esse menino era um jovem, um menino que tinha, talvez era o seu lanchinho ali, era o seu lanchinho. E os discípulos falam, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Ele fala, aqui ó, tragam-nos aqui para mim. Aquele pouquinho, traz para mim. A entrega. Então a entrega é o primeiro passo, é o fundamental, é o fundamento, é a base, é o alicerce para eu viver a multiplicação.
Então ele está dando aqui passos para mim. Aí eu não entrego nada. Quando eu não, toda entrega, tudo no reino é semente. Tudo no reino é semente. O nada também é semente. Se eu não semeio nada, eu colho o quê? Você que é bom de conta? Eu semeio nada, eu colho o quê? Nada. Então, quando há uma entrega, aquilo que eu preciso colher, eu preciso entregar. E ali ele vai dar essa dica para os discípulos. Tragam-nos aqui para mim. Para mim. Não vai levar para o pastor, não vai levar para o A, para o B, não vai levar para os pais do menino. Tragam para mim. É na mão de Cristo. Por quê? Como viver a multiplicação? Porque primeiro precisa entregar para Cristo. Você quer que a tua vida melhore? Entrega a tua vida para Ele. Começa aí. Começa o coração entregando para Ele. É entrega. Segundo, o descanso. Aí no verso 19, depois que leva um pão para Ele, ocorre algo interessante, o verso 19. Dá uma lida aí, diz assim: mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. O que isso significa? Que o primeiro passo para a multiplicação na minha e na tua vida, o primeiro passo é entrega, o segundo é descanso. Eu preciso entregar para o Senhor e descansar nele. Eu já estava perturbado, eu já estava passando batalha, aí ele fala para mim, me entrega. Tá, então se eu entreguei, o próximo passo que é? Descanso. Inclusive o menino que ficou sem lanche, né? Aí ele manda todo mundo sentar, ele diz aqui o texto, ele mandou que as multidões se assentassem, não é de qualquer jeito, é sobre o gramado, ou seja, fique confortável. Ele está dizendo, descansa. Esse assentar-se é ficar numa expectativa boa, descansa, fique em paz. Eu vou fazer algo. Entrega e descansa. Quando ele diz, senta na relva, senta no gramado, interessante que grama na Bíblia é símbolo, ele é um sinal de fartura. Pastos verdejantes. Então é símbolo de fartura. Ele fala, senta na grama, senta no pasto, senta aí onde tem verde, porque o verde é fartura, verde é abundância. Ele fala, então senta e espera. Vocês não vão comer grama, mas senta num símbolo. Senta num símbolo. Senta na relva verde, fica aí. Calma o coração, já me entregou, agora calma. Engraçado que o menino entrega, mas ele manda todo mundo se assentar. Você faz a entrega, toda a tua casa vai ser beneficiada. O menino entrega, mas toda aquela multidão vai ser beneficiada. Quando eu faço a entrega para a pessoa correta, muita gente ao meu redor será beneficiado. Muita gente. E ali ele entrega e ele diz, isso aqui então primeiro é a entrega, o segundo é o descanso, é o descanso. Depois que ele entregou, que você entregou, que eu entreguei, agora descansa. Já viu aquele povo que vai orar? Fala assim, não, estou fazendo uma oração de entrega para o Senhor, porque isso aqui está me atribulando, estou entregando. Aí ele vai embora com um barbantinho e puxa de volta. Ele não entregou, mentira. Não, tem que entregar, de entregar mesmo e descansar nele. Entrega. Ah, não tenho dinheiro. Pois é. Não tem nada para fazer? Tá, então entrega. Entrega para ele o que você tem. Igual a viúva com um pouquinho de azeite. O que você tem? Um pouquinho de azeite. Tá, entrega. Então eu preciso entregar e descansar. Porque já estava perdido mesmo. Falei, bom, então eu vou descansar. Ele está mandando descansar, vou descansar, calma, descansa. Terceiro, aí vem uma chave, a bênção. Houve a entrega, houve o descanso, aí o texto diz, no mesmo verso 19, e tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Porque até então, eram os 5 pães e 2 peixes, que era o lanchinho do menino. Mas agora, ele é o canal da bênção. Se ele abençoou, é porque não estava abençoado antes. Mas agora estão. Os 5 pães e 2 peixes estão abençoados. Por quê? Porque entregaram. Ele entregou, descansou, e agora ele libera o quê? A bênção. O segredo é a bênção. Tem a bênção dele. Então, aquilo que eu entrego para ele e descanso, ele abençoa. Quando eu entrego e não descanso, ele fica esperando eu sentar na relva, senão não vai ter a bênção. Para que a bênção seja completa, eu tenho que aprender a descansar.
Quando? Depois que eu entrego. Eu entrego, descanso e espero. Ele vai vir com a bênção. A bênção, ele vai abençoar. É o que está o texto aqui. Ele abençoou. Ele olhou para o céu e abençoou. E depois que ele abençoou, ocorre algo interessante. Vem o repartir. Eu estou passando para você os segredos do texto para a multiplicação. Entrega, descanso, a bênção e o repartir. Porque diz o texto aqui mesmo no 19, ele diz assim, no verso 19, ele abençoou, diz aqui, ó, em seguida, tendo partido, aqui, ó, ele partiu, né? Se ele partiu e repartiu os pães, e deu aos seus discípulos. Agora ele fez a primeira partilha, o primeiro repartir, rasgou aquele pão, era só 5, lembra disso? Então, houve a entrega, agora ele viu que está todo mundo descansado, calmo o coração, aí ele falou, Pai, deu graças, abençoou, partiu, agora ele vai repartir, não dá para repartir o que não é partido. Então agora ele vai repartir isso para os discípulos, entrega para os discípulos, diz o texto. Então ele começa a repartir isso, me chama a atenção para uma coisa. Eu quero que haja multiplicação na minha vida, eu quero ter bênção na minha história, eu quero que multiplique, eu quero viver o melhor. Tá, então eu preciso de fato fazer uma entrega, descansar nele. Quando o descanso de fato vem a bênção, e quando a bênção vem de volta para a minha mão, quem é que foram as últimas pessoas que deram o pão para ele? Os discípulos, não foi o menino. Os discípulos falaram, tem um menino aqui, ele fala, me traz, eles vão lá, pegam o pão com o menino e levam para ele. A mesma mão que entregou para ele, são as mesmas mãos, que são as primeiras que vão pegar dele, só que agora vem com detalhe. Não está voltando de qualquer jeito, está voltando os pães de cevada abençoados, pronto para ser repartido, tanto que ele reparte primeiro e dá para eles. Aquilo que você entrega volta para a tua mão abençoado, volta pronto, porque passou pela mão dele. É muito bom passar pela mão dele primeiro, é muito bom quando eu entrego para ele, porque quando volta para mim, volta com a bênção dele. O segredo é a bênção dele, do caminho da multiplicação. E aí vai acontecer isso, tendo partido, ou seja, ele vai repartir. Lembra que ele dá primeiro para os discípulos. Discípulo é o quê? Aluno, aprendiz. Eu vou dar aula para vocês, vem cá, vocês aqui, Felipe, André, que vocês estavam entendendo. Ele já deu a bênção, reparte assim, dá para eles e manda eles levar para a multidão. Então ele vai repartir. Aqui está vindo o segredo da multiplicação. Na minha vida é a mesma coisa, o princípio é igual. E parte agora para o quinto, o servir. Os discípulos vão pegar esse pão que foi repartido, e em obediência eles começam a servir. Quem? Lembra, só 5 pães e 2 peixes. Ele reparte aquele pão, põe na mão dos discípulos, e eles vão agora dar para a multidão. São quase 15 mil pessoas para comer. E eles começam a repartir, e dá para um, esse um reparte e dá para o outro reparte, aquilo começou a acontecer. Aqui existe um segredo, é nesse lugar aqui, é no servir. No servir é que vai acontecer a multiplicação, ó. E estes serviram as multidões. Porque o servir trará o start do efeito multiplicador. Mesmo que eu entreguei, mesmo que eu descansei, mesmo que ele abençoou, mesmo que ele trouxe na minha mão, se eu não usar isso para servir o reino, para nisso. Pegou aí? Isso é um código poderoso. Não adianta apenas eu entrego para ele, descanso nele, ele abençoa, vem na minha mão e morre comigo mesmo. Os discípulos comem tudo, acabou. É assim? Assim não tem como multiplicar. A multiplicação vai começar a ocorrer assustadoramente no serviço. É no servir o reino. Lembra que o alvo de Cristo é das multidões. E todo esse trabalho é porque ele quer que as multidões se alimentem, mas ele não vai dar para as multidões. Ele vai usar os discípulos para isso.
Todo mundo vai comer, inclusive os discípulos. E aí eles vão servir. Então o efeito multiplicador está no servir. Quantos de nós até entrega, até espera, descansa, sabe que aquilo é uma bênção, quando chega na minha mão, estanca aqui, vai morrer com você, e acaba, daqui a pouco a escassez te pega de novo, e não tem mais o que fazer. Eu estou te passando o caminho das pedras. Você não quer que multiplica? Então você tem que levar a palavra a sério. Você precisa levar a palavra a sério. Amém? Eu preciso entender isso, então eu preciso servir. Aí depois que vai ocorrer aqui o servir, olha que interessante, quase 15 mil pessoas vão comer, porque agora multiplicou, entregou, descansou, abençoou, repartiu, agora eu vou servir, e aí vai multiplicar nesse serviço, mas tem algo que Cristo não admite, está no versículo 20, é o sexto, valorize, ou valorizar a bênção. Precisamos aprender a valorizar a bênção. Nós temos uma prática, eu falo nós porque eu me incluo, nós valorizamos a bênção enquanto não a temos. Então a gente ora e busca e cava e profetiza, porque a gente quer muito, então a gente dá um valor para a bênção muito grande. Aumenta meu teor de oração, aumenta minhas ofertas, aumenta minha entrega, meu tempo de qualidade com Deus, tudo aumenta, porque eu estou visualizando uma bênção, estou precisando. Só que quando a bênção chega, temos a tendência a não valorizar a bênção mais. E Cristo está dizendo que tem que valorizar a bênção. O verso 20 diz isso. O que ele fala no 20? Vamos lá. Todos comeram até ficar satisfeitos. Então não é com economia, é para comer à vontade. À vontade. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Ou seja, valorizar a bênção é o mesmo que não desperdiçar aquilo que Ele te dá. Ele quer sim que haja abundância, Ele quer que eu desfrute, quer que eu esparrame, quer que eu multiplique mesmo na mão das pessoas, quer que eu sirva com excelência, mas Ele não quer que eu jogue fora. Não desperdice a bênção, ou seja, valorize a bênção, porque eles sabem a fonte, veio das mãos do mestre. Quando eu sei que o que tenho veio das mãos dele, no mínimo eu preciso valorizar aquilo como precioso demais para mim, porque eu sei de onde ele me tirou, então preciso valorizar essa minha saída daqueles lugares que eu andava antes de conhecer a Cristo. Então eu preciso valorizar a bênção, valorizar a bênção. Eu estou te dando o caminho da multiplicação. O segredo da multiplicação: entrega, descansa, recebe a bênção, reparte, serve e valorize a bênção. Quando eu faço isso, existe algo que ocorre e vai ocorrer com você. Porque se Ele deu a palavra, é porque Ele quer fazer isso conosco. Só depende de como eu a recebo. A forma como eu recebo e valorizo a bênção da palavra revelada, é como ela frutifica na minha vida. É assim, a maneira, vou repetir, como eu recebo a revelação da palavra, é a mesma maneira que ela frutifica em meu favor. E ocorre exatamente o sétimo. O que é isso? É sempre muito mais do que espero ou penso. É sempre muito mais do que eu espero ou penso. Isso está relatado no verso 21. Eu não sei se eu coloquei ele ali, mas eu vou ler para você. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Alguns estudiosos chegam à conta de 15, alguns até 20.000. Porque só se contava homens mesmo. Só que entre os casados, e os casados acabavam tendo vários filhos, eram famílias inteiras ali para ouvi-lo. As famílias inteiras ouviam a Cristo. Não tinha salinha para criança, não tinha separação para jovem. A família inteira ia para o monte, debaixo do sol, ouvir o mestre. Só que ele alimentava a família inteira. A família inteira comia do que saía da boca do mestre. Pegou isso?
Ah, mas meu filho tem que divertir, leva no parquinho, leva para o cinema, brinca com ele no pátio, mas na hora da palavra, ele precisa comer o mesmo que você come. Te peguei agora, né? Peguei você, né? Ah, mas na minha igreja faz, que faça, cada um com seu cada um. Pelo meu entendimento, essas crianças que comeram um pão, que o pai falou assim, olha, não tinha filho, isso aqui, ó, ah lá, ele que trouxe a bênção e multiplicou. Nunca mais vão esquecer que comeram um pão que passou pela mão do mestre. Nunca mais. E ali, sempre muito mais. Por que muito mais? Porque eram 15 mil pessoas aproximadamente para comer. 15 mil pessoas comendo. Só tinha 5. 5 para 15 mil, a conta aí é meio fora da curva. É um sinal. Então é um milagre muito maior, tão maior que ele é um sinal, e é um sinal que está me ensinando como que multiplica tudo na minha vida. Como? Só mais uma vez, entregando, descansando, recebendo a bênção, repartindo, servindo, valorizando, e o fim, você espera que sempre vai ser muito mais do que você imaginou, orou ou pensou. Muito mais. Eu vou fazer uma pergunta só para vocês, você de casa que está vendo o vídeo, vou fazer só uma pergunta, você entendeu isso? Amém, igreja? Amém. Vocês entenderam? Eu preciso recapitular alguma coisa, está entendido? Vocês entenderam isso? Que eu preciso entregar, descansar, entender que quando descansa ele abençoa, quando ele abençoa, ele reparte, isso volta para a minha mão, aí eu pego essa abundância, começo a servir, começo a multiplicar, todo mundo come, todo mundo fica satisfeito, todo mundo fica feliz, e no fim é muito mais do que eu imaginava, muito mais, porque vai sobrar 12 cestos, tá? 12 cestos. Só tinha 5 pães pequenos, vai sobrar 12 cestos. Então a multiplicação ela veio assustadoramente, muito mais do que eu espero ou penso. Eu fiz a pergunta se você compreendeu, porque eu queria que vocês aqui, você de casa, vocês que estão vendo, pudessem levantar sua mão agora, porque eu quero profetizar esta revelação da palavra, porque aqui ele está dizendo que os que se alimentaram foram cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Ninguém imaginava isso. Você não imagina o que ele tem preparado para você. É muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, muito mais do que você espera. Vai te assustar, vai te surpreender e vai glorificar a Cristo na tua vida. E a partir das tuas mãos que entregam, são as mãos que recebem. A mão que está levantada é a mesma que vai receber o regozijo, vai receber a abundância, vai receber o transbordo, vai receber os 12 cestos cheios, vai receber a medida sacudida, recalcada e transbordante na tua vida. Assim seja sobre ti, tua casa, tua família. Você fez entrega, você entendeu, você entrega, mas toda a tua casa, toda a tua família, onde você mora, onde você trabalha, onde você andar, vai ser beneficiado, porque você está lá. Porque você está aí, porque você faz parte disso. A bênção te pega e pega todos ao teu redor. 15 mil para cada cabeça que entrega com as mãos para Ele. Assim seja para a glória de Cristo, e diga amém. Eu recebo, eu quero para mim, eu quero isso para mim. Aleluia. Ei, aleluia. É muito mais. Um menininho dá 5 pães, 15 mil come, aí sobra 12 cestos. De um sinal, que é um milagre mais elevado, que ninguém orou, ninguém pediu, ninguém nem imaginou, ninguém nem esperava, pegou de surpresa. O Espírito Santo está pegando você de surpresa. Lembra, amanhã, à meia-noite aí, é o dia 1. Tem muita surpresa para a tua vida. Muita. Você vai ser surpreendido assustadoramente. Por quê? Porque Ele é assim de surpresa. E Ele vai sinalizar em teu favor, como Ele sinalizou em favor dessa multidão. Esse texto em João fala que Ele teve compaixão da multidão. A compaixão dele moveu a trazer essa palavra. O pastor João normal, jamais eu pregaria isso aqui. É igual você falar para mim, prega Salmo 23. Eu vou achar que é muito batido, é difícil para mim. É difícil para eu pregar da minha cabeça.
Porque tudo tem que se falar sobre Salmo 23, tudo já foi dito, mas ele me levou para essas revelações, me dando o caminho da multiplicação, me explicando como que isso ocorre, e aí, ao mesmo tempo eu já entendo, ele quer favorecer o nosso povo, ele quer favorecer os seus filhos, ele quer favorecer cada um de nós. Embora há tempo, eles estavam num tempo de escassez, o momento, a ambiência era de escassez, é deserto. Você lê lá em Marcos, está bem claro, era uma região deserta. Deserto não tem nada. Nós estamos talvez num tempo de deserto, numa região de escassez. O mundo virou uma região de escassez, mas mesmo assim, das mãos dele nunca faltou e nem faltará nada para a tua mesa. Nada. O segredo é entregar aquilo que ele pede que seja entregue. Começa pelo coração. Começa pelo coração. Eu até brinco, já vi alguns pastores falando que ele começa sendo fiel nas finanças, porque daí ele pede o que menos vale, que é dinheiro, porque ele já é dono mesmo, mas ele começa por baixo. Começa sendo fiel, começa por baixo, porque no fundo eu quero é coração. Mas não importa, eu quero que seja entregue. É o que ele diz para mim, entrega para mim. Quando entrega para a mão dele, Jesus aqui, nenhum dos 4 fala que ele comeu, porque ele é o provedor. Ele é o provedor. E essa noite ele está sendo o teu provedor. Ele está sendo aquele que está provendo a tua vida, provendo a tua história, provendo teu casamento, ele está provendo tuas finanças, ele está provendo tua saúde, ele está provendo que você pensa que não ia dar para pagar, não só vai pagar, como vai sobrar. Amém? Não só o menino ia comer, como todo mundo comeu e ainda sobrou. Porque quando ele quer fazer sinais, os sinais são os superiores aos milagres. Repito, todo sinal é um milagre mais elevado, mas nem todo milagre é um sinal. Este aqui, ele é um sinal, porque ele é um milagre elevado. Ele está elevando. Ele está elevando tanto que este ano, conhecido como ano, né, gregoriano, vamos pôr aí, vai, esse ano gregoriano, mês 10, ele não termina sem você terminar aquilo que deve. Ele não termina sem você terminar o que deve. Eu vou traduzir mais claro. Aquilo que você está sofrendo, que parece que não dá, fica tranquilo. Antes de terminar o ano, vai superar, vai resolver, você vai se assustar igual eles ficaram assustados. Nem discípulo sabia. E eu posso te garantir, quem me conhece já há 15, 20 anos, sabe que eu não sou de ficar dando profetada, eu não tenho que agradar você. Nunca precisei. Se precisar, vai ficar sem, porque eu não sei ficar agradando pessoas. Eu posso agradar pessoas, porque no fundo eu estou agradando Ele, e Ele quer que diga isso para vocês. Que nesse tempo, Ele já providenciou o que tem que ser feito. E Ele vai executar, para Ele já executou. Quando Ele pergunta para Filipe, onde compraremos pão, Ele já sabia até quanto que ia fazer, Ele já sabia tudo. Ele já sabia tudo, Ele já sabe tudo de bom para a tua vida. Tudo de bom. E provavelmente, essa semana você já vai começar a vivenciar, porque eu quero pedir que o Espírito Santo fique martelando a tua mente, para quando ocorrer, você saber, falar, olha, é o Espírito, é Ele que falou. Não tem como, não dá para, quando é sinal, não tem como o homem fazer. O que Ele vai fazer na tua vida não depende de homem, não é homem que faz, o homem só entrega e desfruta, e segue os passos. Entrega, descansa, pega a bênção, multiplica, reparte, serve e se assusta, porque a multiplicação é muito maior do que você pede ou pensa, muito mais. Tudo que você ora é muito pouco diante do que Ele faz com um sinal. Amém? Vamos ficar de pé? Enquanto você se levanta, eu vou ler. Me deu vontade de dar uma lida essa passagem aqui, só para você ter uma ideia, tá? Não está lá no telão, você só ouve, eu vou relatar a escrita de João, para você na mesma passagem. Ele diz assim, uma grande multidão seguia, João 6,2, tá? Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Então a multidão seguia ele. Jesus subiu o monte e assentou-se ali com seus discípulos. Jesus ergueu os olhos, ele pega ali
o olhar dele na multidão, ele vê do monte, a multidão que vinha em sua direção, e ele fala para Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Mas ele disse assim, para provar Filipe, e Filipe responde: 200 denários não são suficientes. Depois um outro discípulo, André, fala, que é irmão de Pedro, diz assim: tem aqui um rapaz que tem 5 pães, 2 peixes pequenos, ó, mas para que serve isso? Está vendo? O André está falando, tem um menino aqui com 5 pães, 2 peixes, mas para que serve isso? Está escrito assim em João, para que vai servir isso? No meio de tanta gente. E Jesus fala assim: faz o povo se assentar, porque tinha muita grama naquele lugar. Jesus pega os pães, sendo dado graças, repartiu entre os discípulos, e eles para os que estavam assentados. Todos ficaram fartos. E disse Jesus aos discípulos: recolhe tudo o que sobra, para que não se perca. Assim sendo, eles juntaram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Jesus, presta atenção que eu vou terminar aqui para a gente orar. Jesus não rejeita pedaços. Quando ele diz recolha, recolheram 12 cestos de pedaços. Talvez a tua vida está em pedaços. Você que está me assistindo, talvez a tua vida está em pedaços. Vai para o cesto dele. Ele não rejeita os pedaços, ele manda recolher os pedaços. É pedaço que você está em pedaços? Então vem para mim. Vem. Ainda que esteja em pedaços, venha. E ele diz aqui que haviam então 12 cestos. 12 significa governo. Eu vou governar a tua vida e nada vai faltar. Feche os olhos e levanta a sua mão. Você de casa, feche os olhos e levanta também a sua mão. Pai, eu quero nesta hora, na revelação dessa palavra, eu quero muito, Pai, segundo a revelação da tua palavra, eu quero muito ver essa multiplicação na vida dos meus irmãos, daqui de perto ou lá de longe. A geografia não vai impedir a multiplicação, a bênção, o descanso, a entrega, não vai impedir na vida de ninguém. E todos vão desfrutar assustadoramente, e vai sobrar, vai transbordar. Vai haver um sobrar, um transbordo de medidas totalmente recalcadas, sacudidas, transbordo sobre a tua vida, transbordo sobre a tua história, transbordo na tua mesa, meu irmão, minha irmã, transbordo na tua vida financeira, transbordo no teu emocional, vai ser alinhado, toda depressão, opressão, tudo isso vai ficar para trás, porque agora entra a alegria do Senhor, agora entra o regozijo do Espírito que toma a tua alma, e alinha a tua alma, e multiplica em graça, graça sem medida. Ele quis fazer hoje esse sinal, e esse sinal está sendo feito para mim, para você, para cada um que está ouvindo essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça, você é a igreja, então ouça. Ele está multiplicando graça, bênção sem medida sobre a tua vida, um transbordo que você não espera, um transbordo que você não pensava, um transbordo que você não orou, você nem imaginava que poderia ser. Você vai se assustar, porque aprove a Ele fazer muito mais do que você pede ou pensa, e a noite para se fazer isso é hoje, é agora, o último dia de um mês, o início de outro. Assim Ele vem e inicia um novo ciclo. Eu profetizo um ciclo novo na tua vida. O mês 10 chegou, é o basta, e tempo novo sobre mim, minha casa, sobre você, e tua casa e tua família. Tempo de graça sendo derramado, um óleo fresco sendo derramado sobre a tua vida. Viva com intensidade aquilo que o Pai hoje, pela palavra, está liberando para a tua vida, para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, teus netos, enfim, está liberando sobre a tua casa. Ali são 15 mil pessoas que nem sabiam de nada, só comeram. Muita gente não sabe nada da tua vida, mas vai desfrutar das alegrias que Ele está pondo na tua história, na tua vida, na tua vivência com Ele, na tua entrega, no teu descanso, na bênção, no repartir, no servir e no regozijo da abundância. Seja assim sobre a tua vida essa palavra, que não é um milagre comum, mas é um sinal. Seja Ele liberado sobre cada vida que aqui está.
Cada vida. Não é só liberar documento, é liberar documento e muito mais que você não sabe. Não é só te dar, encher teu celeiro. Não, é encher celeiro com muito mais do que você pensa, a ponto de você pensar, eu deveria ter mais celeiro. Então prepara celeiro. Prepara celeiro, porque ele vai encher. É você buscá-lo, entregar e descansar nele, porque já está pronto. Eu profetizo e declaro, já está pronto sobre mim, sobre ti, sobre cada vida que aqui está, sobre a tua vida que está aí me vendo. Recebe isso da parte do Altíssimo. Não é o pastor João também é alvo da sua palavra, da sua revelação. Eu sou só um canal, porque eu também preciso, igual você. Nós precisamos, mas aprove a ele superabundar a graça nessa noite. Uma noite poderosa, uma noite maravilhosa, e nada vai te faltar, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Assim seja, em nome de Cristo. E você diga, eu recebo, amém, e amém, e amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, obrigado meu Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Mãos, que noite maravilhosa. Eu não esperava que ele ia fazer tanto assim, mas ele fez. E o interessante é que esse tanto não é nem tanto do tanto que ele vai fazer, porque a gente vai se assustar. Eles se assustaram no fim das contas, a gente vai se assustar também. São coisas boas demais para nós, amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de desfrute, teu cesto muito cheio. Amém? Em todas as instâncias, corpo, alma e espírito.